Oregairo, episódio 9. Episódio esse que o pessoal meio que ficou de saco cheio de ver a Yui, porque a gente já teve muita coisa da Yui nessa temporada. Então foi um episódio quase que inteiro só da personagem da Yui, junto com o Hatman. Por conta disso, eu acho que muita gente acabou perdendo a construção dela. Porque esse episódio em si, eu acho que com tudo que eu vi, ele foi o segundo melhor episódio dessa temporada. Perdendo, é claro, só pro episódio 7, que foi o ápice da criatividade deles, da animação. Só que esse episódio, tudo que eles mostraram da Yui ali teve um significado grandioso, mas não só pra personagem, mas também pro Hatman e pra relação entre os dois. Tudo isso que eles mostraram nesse episódio é muito importante. Então eu acho que esse é um episódio que vocês que estão assistindo acabaram deixando de pegar muita coisa por conta desse problema dessa temporada de focar muito na Yui. Porque dessa vez o foco na Yui teve um significado, mas por conta de fazer isso tantas vezes, o pessoal acabou perdendo ele. Então, em si, o que eu achei desse episódio foi que ele foi um ótimo episódio. Foi um episódio realmente muito bom e que eu tive aquela sensação de novo da segunda temporada, de episódios mais lentos, com significados na subjetividade, com interação de personagens muito mais realistas e tudo lindo, sabe? Tudo mais lento, com mais emoção. Esse episódio eu achei muito incrível. Talvez é aquela coisa que ele foi muito incrível, porque acaba que muitos dos episódios que a gente via atrás com a mesma temática, que é Yui, acaba sendo uma merda. E esse episódio você pensa, porra, vai ser mais fanservice com a Yui. De fato é, infelizmente é. Mas ele consegue colocar várias ideias ali, botar uma nova forma do Hatman ver toda aquela situação, os personagens à volta vendo a relação que ele está com a Yui, pra Yui, com a Yukino, e os personagens questionam sobre o relacionamento deles, é algo muito maravilhoso, sabe? Nesse episódio não teve essa coisa de que ele coloca várias cenas onde você nem sabe o que tá acontecendo, mas você tá assistindo porque quer chegar em algum lugar, sabe? Tudo tem um motivo, toda consequência vem de algo, e eu acho muito maravilhoso, sabe? Não parece ter uma cronologia toda bugada, não parece, porra, você tá vendo o episódio nada tobe, foda-se, sabe? É algo muito mais bonito. Cara, te deixa no episódio por 24 minutos e você assiste e parece que passou 5 minutos, sabe? Tá que todo episódio de Oregairo é isso porque te ama Oregairo, mas esse episódio passou tão rápido e foi tão maravilhoso de você ver todas essas cenas. Tudo bem, você pode estar de saco cheio em relação a Yui, mas esse episódio foi muito importante para você entender de verdade o que é o relacionamento do Hatman pra Yui, sabe? Já pode começar falando? A primeira cena é essa cena do Hatman com a Komati. Essa cena em si é como o Victor adora falar, é só a cota da irmã mais nova. Que é algo maneiro do anime pra mostrar que ela tá sempre ali, né? Ela é irmã do Hatman, ela tem que estar na história, tem que estar essa relação entre os dois. Só que o incrível dessa cena foi pra mostrar essa evolução do Hatman. Porque na segunda temporada, por conta desse problema do Hatman de não se abrir para as pessoas, de não demonstrar o que ele sente, ele acabou sendo ignorante com a Komati e não disse pra ela o problema que ele tava tendo com a Yukino e com a Yui. O que deixou a relação dele com a irmã dele bem ruins. E acabou tendo todo aquele problema até chegar no episódio 4 ou 5 e tudo se resolver. Esse episódio, a gente vê que ele ainda tá abalado com tudo que aconteceu. E não é pra menos, porque faz só um dia desde que tudo aconteceu. Isso é o dia seguinte do episódio 8. Então a Komati percebe isso nele e questiona: tem algo de errado? E ele vai lá e diz: sim, muitas coisas aconteceram. E a gente vê que a Komati ela fica surpresa com isso. Ela fica surpresa do irmão dela estar se abrindo mais. Porque antigamente ele só fingiria que nada tá acontecendo. Mas agora não. Ele parou e disse: sim, muita coisa aconteceu. E apesar de ele não achar certo falar pra ela agora isso, porque ainda tudo tá se resolvendo, ele diz que, não, quando tu terminar, eu vou dizer pra você tudo o que aconteceu. Eu vou deixar claro pra você. Então, é uma tremenda evolução do Hatman. É uma cena pequenininha que talvez eles não precisassem dar um foco gigantesco, mas que teve seu propósito. E esse foi o legal desse episódio, que não foram cenas fanservice. Não é só você se assistir e ficar, olha que divertido, olha que legal. Não. Todas as cenas têm seu propósito. Então, essa cena do Hatman com a Komati foi pra mostrar a evolução dele comparado com a segunda temporada. Igual aquela cena da Ebina, foi pra mostrar que, olha só, você é diferente de mim, né? Você não age de maneira superficial como eu ajo, você quer o genuíno. Essa cena foi pra mostrar que, nossa, você não tá sendo mais fechado, né? Você tá realmente dizendo o que você sente pra mim, né? Então, foi uma cena maravilhosa. Em relação a essa cena da Komati, ele não só se abre em questão de emocional para Komati, como também ele não quer envolver ela nos seus assuntos problemáticos sobre o romance dele com as outras duas. Que eu acho que é maravilhoso, que antes ele queria
criar qualquer mentira ou qualquer coisa para fazer com que crie todas aquelas ações que ele acabou fazendo na temporada passada. Já nessa, ele chega para ela e diz: quando tudo tiver terminado, eu falo com você sobre isso. Ou quando tiver chego a alguma conclusão, eu posso contar a você sobre isso. Porque ele não quer envolver as pessoas, ele não quer criar mentiras, ele quer realmente chegar e resolver tudo aquilo de forma verdadeira. O que é maravilhoso, como desenvolvimento do Hatchman, eu acho sensacional, sabe? Você pegar do que era a temporada passada, da primeira temporada, e você acabar colocando assim na terceira, e ele é um personagem completamente diferente. Bem, mas é isso dessa primeira cena. A próxima cena, que é depois da opening, é a cena do Hatchman meio que chamando a Yui pra conversar sobre tudo que aconteceu. Mas ela tem aquele pequeno detalhe que é da Yumiko olhando pro Hatchman, que é algo que a gente vai citar depois quando realmente rolar essa cena. Mas a cena em si, que é realmente importante, é toda essa coisa do Hatchman e com a Yui que vem em seguida. O significado dessa cena, do Hatchman com a Yui no parque, é aquela coisa de tipo, eu quero realizar seu desejo. Ele quer realizar essa última vontade da Yukino, mas também essa coisa de que ele tá se apegando um pouco a Yui. Meio que traz de volta aquela coisa da codependência, pois a vida do Hatchman meio que tava girando muito em torno de ajudar a Yukino. Só que agora que isso acabou, ele meio que virou esse foco pra Yui. Porque é a única coisa que ele tem pra fazer agora. É a única coisa que sobrou do dia a dia dele, agora que a relação dele com a Yukino acabou. Se a gente for ver pelo lado da codependência, é isso. Só que não é exatamente pelo lado da codependência. O significado é meio que outro. Essa cena toda, a gente vê alguns monólogos do Hatchman, acho que pelo menos uns 2 que rolam nessa cena, e é sempre algo do tipo, nossa, se eu vivesse a minha vida dessa maneira, seria com certeza maravilhoso, seria divertido, eu podendo tirar o meu foco de tudo que aconteceu, mas eu sinto como se eu estivesse traindo a mim mesmo. Toda a interação que a gente vê da Yui com o Hatchman nesse episódio é muito superficial. E é mais superficial ainda do que era nos anteriores. E é por isso que eu acho esse episódio muito incrível, porque ele é pra mostrar o que é a relação do Hatchman com a Yui. Agora que a Yukino meio que não tá na jogada, a Yui ela meio que tem mais liberdade de agir. Ela pode ser um pouco mais direta. Então ela meio que tá se esforçando além do limite. Então todas as interações que a gente vê da Yui com o Hatchman, ou da Yui com as outras pessoas, parece muito mais superficial do que era antes. Parece que ela tá forçando ainda mais pra ficar mais próxima. Parece muito mais irrealista. Então quando a gente vê o Hatchman falando daquele jeito que, nossa, jogar essas conversas bobas fora, parece um jeito mais divertido, mas parece que eu tô me traindo, é porque ele percebe que isso tudo é superficial. Só que ele quer tirar aquele foco de tudo que aconteceu. Ele meio que quer esquecer tudo aquilo que aconteceu com a Yukino, porque isso dói muito ainda nele. Ele ainda não chega a uma conclusão exata. Então, pra ele, é muito mais fácil fingir que nada aconteceu. E toda essa interação que a gente vê do Hatchman com a Yui são realmente conversas jogadas fora. Conversas que não importam. É algo muito superficial. Ele tá rindo lá e durante o monólogo ele tá dizendo isso tudo. Que é tudo muito divertido, mas é tudo muito superficial. E a gente pega que esse não é o Hatchman. Tudo isso que a gente tá vendo entre os dois tá muito estranho, sabe? A gente realmente percebe que as coisas não estão corretas, as coisas estão muito erradas entre os dois. Então todo esse episódio é pra dar esse significado. A relação deles está errada. Tanto que a cena da Yumiko depois é pra ter isso, é pra gente ver esse tipo de coisa, que é o Hatchman e a Yui estão agindo como se tudo estivesse normal, estão mantendo o foco deles fora. Só que as pessoas que estão vendo de fora estão percebendo que isso tudo tá estranho, estão percebendo que isso tudo tá errado. A cena da Yui com o Hatchman, eu peguei essa ideia, que é aquela coisa, ele tá se traindo no quesito de que ele gosta do sentimento que é real, o sentimento que é genuíno e verdadeiro, e aquilo que ele faz com a Yui, parece que ele tá iludindo ela de alguma forma, do tipo, ele tá fazendo tudo o que ela quer, mas realmente tudo aquilo que ela quer é algo superficial, e não é isso que ele se importa. Mas tudo ele tá fazendo porque a Yukino pediu por algo. E aí ele fica fazendo esse tipo de coisa, ele tem todo esse tipo de conversa, ele pergunta tudo aquilo que ela quer, mas não é aquilo que ele quer fazer. E aí depois, quando ela tá tendo aquela conversa de eu quero fazer isso com você, isso e tal, parece aquela coisa de ela já acha que o Hatchman vai querer estar junto a ela, mas na verdade o Hatchman tem um sentimento diferente, porque o Hatchman ele sempre soube que a Yui gostava dele, mas ele não pode corresponder a esses sentimentos. Parece que ele tá colocando os sentimentos na mente dela, mas na verdade que esses sentimentos não podem ser nutridos porque não é aquilo que ele sente de verdade. E aí que vai ser desenvolvido um pouco tempo mais, e também sobre essa cena com a Yumiko, que já vai já falar, mas a gente pode... a próxima cena já é da Yumiko, não é? É ela, mas tipo, antes de ir pra essa cena, tem essa parte final da conversa com a Yui, que é significado por trás, que é muito interessante.
Ela tá lá falando todos os desejos pro Hatman, e no final ela para e olha pro casal andando. Aí o Hatman vai lá e olha, e ele percebe isso, e ele percebe as intenções da Yui. O Hatman não é bobo, é como você disse. Meio que desde o começo da obra, ele já sabia desse sentimento da Yui. Só que no começo, na primeira temporada, ele só ignorava isso porque, não tem como ela gostar de mim. É aquele modo pessimista dele. Na segunda temporada, ele só meio que viu como amizade. Ele só queria ver a Yui e a Yukino como amigas dele. Nessa terceira, ele tem noção do que é a relação deles. Ele tem noção de que a Yui gosta dele. Só que ele próprio não pode corresponder isso, porque ele não sabe o que ele tá sentindo. Então, nesse momento, a gente vê que ele percebe toda aquela coisa das intenções da Yui, só que ele fica quieto e finge que não acontece. Porque é isso que o Hatman tá fazendo agora com a Yui, fingindo que nada tá acontecendo, tá só se divertindo. Ele tá agindo de maneira superficial. Então a gente vê aquela coisa da Yui dizendo, não, eu quero saber qual é o seu desejo. E o Hatman fica confuso. Aí ela diz todo aquele negócio pro Hatman de tipo, não, quando chegar o momento, quando você realizar todos os meus desejos, eu vou te contar. Eu vou te contar o quê? O que a Yui quer dizer com isso? Depois de a gente ver todo aquele casal passando, o Hatman abaixando a cabeça e a Yui dizendo isso, eu acho que já tá mais do que claro, né? A Yui tá meio que dando um tempo pro Hatman pensar no que ele de fato quer. Pra ele resolver logo esse negócio com a Yukino, porque a própria Yui diz, você desistiu por conta própria. Você aceitou a sua derrota. Você não tomou uma decisão. Então ela sabe que o modo que a relação do Hatman com a Yukino acabou foi errado. Os dois não fizeram aquilo porque eles queriam de fato. O Hatman não parou pra pensar no que é a relação deles. Então ela tá dando o tempo pro Hatman realizar todos os desejos dela, pra no final ela chegar e dizer que ela ama ele. Ou seja, quando ela chega e fala eu vou te contar, ela quer dizer eu vou me declarar a você. E nesse momento eu quero saber qual é o seu desejo. Você quer ficar com a Yukino ou você quer ficar comigo? É isso que essa cena significa. É uma maneira muito subjetiva e perfeita da direção de transmitir uma ideia da personagem. É aquela coisa que eu te falei que as cenas subjetivas desse episódio tá a nível segunda temporada. A comédia ainda tá sendo terceira temporada, só que as cenas são muito mais lentas e estão com muito mais significados. Não são cenas completamente fanservice. Todo esse significado desse episódio já é melhor do que tudo que eu vi nessa temporada. Eu acho que esse episódio, pra mim, em questão de sentimento, é melhor do que o episódio 7. É o melhor episódio dessa temporada. Ele sabe que neste momento a Yukino e a Yui gostam dele. Só que ele não quer escolher agora. Ele quer que continue e se torne aquilo que sempre foi, que é o relacionamento de amizade entre os três. Só que ele tem que chegar a alguma conclusão rápido. Ele não quer chegar à conclusão de que ele vai ter que perder uma para conseguir a outra. Ele quer que tudo se torne o que era antes. Só que não dá. Ele nunca vivenciou isso. É a primeira vez do Hatman tendo uma amizade verdadeira, uma amizade com quem ele é próximo das pessoas. Então, meio que o Hatman tá com esse foco de romance todo de fora. Ele não tá levando em conta todo esse sentimento forte que ele tem, ou que a Yui ou que a Yukino tem. Porque é a primeira vez que ele tá aproveitando de uma amizade e ele não quer perder isso. Ele meio que não tá levando as coisas realmente em consideração. E isso tá causando mais problemas. Eu acho que também esse fato de que o Hatman ainda não percebeu o que de fato ele sente. E é por isso que toda essa relação dele com a Yui nesse episódio é algo errado. Porque já é óbvio o que a relação dos três é de fato. Todo mundo já viu que o Hatman fez aquilo tudo do plano dele por conta da Yukino. E logo em seguida o que ele faz? Ele começa a andar com a Yui. Começa a alimentar falsas esperanças pra Yui. Claro, não é a intenção do Hatman fazer isso. O Hatman só quer meio que esquecer da Yukino. Ele só quer tirar o foco dele dos problemas. Só que o modo que ele tá fazendo isso tá destruindo a Yui. Ele tá só aumentando o sofrimento dela. Inclusive, muita gente que viu esse episódio falou: caraca, esse episódio é só pra aumentar o sofrimento da Yui, né? Pois é, porque é exatamente isso que o Hatman tá fazendo. O Hatman, de forma inconsciente, tá só fazendo a Yui sofrer ainda mais, porque ele não toma uma decisão. E ele não tá levando a Yui a sério. Ele só tá usando a Yui pra tirar o foco dele dos problemas, pra ele continuar vivendo essa vida adolescente dele e esquecer de tudo de ruim que aconteceu. E aí o Miko chegando nesse final é pra falar: para de fazer isso com a Yui. Eu não me importo com o que você faz da sua vida, mas o seu modo de agir tá afetando a Yui, e a Yui é minha amiga. Leva ela a sério. Diz logo na cara dela se você vai ficar com ela ou não. Leva a relação de vocês dois a sério. Leva em consideração o que a Yui sente por você. Tanto que o Hatman depois ele fala: nossa, a Yumiko é realmente uma garota boa, né? Porque a Yumiko está preocupada com a Yui.
Então, ela vendo o Hatman agir desse jeito com a Yui, ela fica bolada. Ela fica realmente putaça com o Hatman. E é esse o significado todo dessa cena. Uma cena simples, subjetiva e perfeita. É o sentimento que a Yumiko precisava existir só para este momento, do Hatman realmente cair na real, que a Yumiko tá questionando o relacionamento dele com a Yui, sabe? E essa porra de o Hatman querer colocar muito sentimento que não existe na cabeça da Yui para criar uma suposta ilusão de que talvez aquilo possa dar certo. Para ele, de forma egoísta, é algo que é bom, mas que para as pessoas à volta dele se torna um problema, sabe? É problemático esse relacionamento entre eles por causa dos abusos dos sentimentos da Yui. Essa cena da Yumiko é maravilhosa. Tem uma cronologia perfeita, sabe? Não é um dia qualquer, de um momento qualquer. Existe uma cronologia que chega até esse ponto. Eu acho isso maravilhoso. Que é o que o Oregairu precisa. É aquele ponto que os outros episódios tiveram uma cronologia terrível. A transição entre as cenas era horrorosa. Esse episódio, essa transição pra cena da Yumiko foi muito bem feita. A gente entende muito bem em que ponto ela acontece. E a próxima cena também, a gente entende em que ponto ela tá acontecendo, igual todo esse episódio. É aquela cena do Hatman e da Yui encontrando com a Yukino e a Iroha. A cena inteira traz aquele pensamento de: caraca, o terceiro ano inteiro do Hatman vai ser isso aqui? O Hatman não falando diretamente com a Yukino e tendo que falar com a Iroha ou com a Yui, porque os dois não olham nem na cara um do outro. Não é que eles estão fazendo isso por mal, é que eles realmente não sabem lidar mais com essa situação deles. Eles não sabem o que fazer naquele ponto. Então, o máximo que eles podem fazer é ignorar tudo o que tá acontecendo. Ou melhor, ignorar tudo o que aconteceu. Que é o que o Hatman tá fazendo junto com a Yui. Só que, no ponto que a gente vê os dois interagindo daquele jeito juntos, é só uma melancolia enorme. Que é essa coisa que eu ia fazer a crítica, que esse episódio faltou muita melancolia. Porque é um dia seguinte do episódio anterior, ou seja, tudo aquilo é ainda muito recente, então era pro Hatman ainda estar um pouco mal. Só que você ainda consegue sentir isso pelas interações que acontecem. Mesmo que o clima não esteja ajudando para a cena, só a interação entre eles já demonstra isso. É algo muito triste naquela situação deles. Eu acho que é algo que eu queria falar, não sei se é a Phil que criou toda essa ideia, mas tipo assim, parece ser uma conversa normal de uma cena normal do Oregairu. Mas você olhando a situação deles e a forma que eles conversam, você tem certeza que tem algo muito errado, tá tendo um problema, principalmente da Iroha mandando indireta e esse tipo de coisa, e você percebe que aquilo é errado. Eu acho que eles tentaram isso de parecer que é uma cena normal, mas todo mundo olhando aquilo de forma subjetiva, todo mundo olhando aquilo consegue perceber que tem algo errado e algo esquisito, né? E o sentimento do Hatman que é tão fodido que ele precisa se forçar a se acostumar com esse tipo de relação até o final do ano. Porque ele não consegue chegar a uma conclusão melhor que essa. Uma cena muito bem construída, no tempo certo. Às vezes você fica puto com a Yui, porque a Yui realmente parece uma criança de 10 anos de idade. Mas essa foi a ideia no fim de toda a cena, entendeu? Achei muito maravilhosa essa cena. E aí já mete com outra cena incrível, né? Não, essa coisa da Yui que você disse, inclusive, é algo que a gente viu no episódio inteiro. Porque a Yui, antes conversando com o Hatman, até que tava normal, sabe? Aquela ainda era a Yui. O Hatman que tava estranho na cena, porque o Hatman tava agindo de maneira muito superficial do lado dela. Algo que geralmente ele não fazia, né? Geralmente, a Yui conversava com aquelas conversas superficiais, mas ele falava do jeito dele. Dessa vez não, ele tava falando todo rindo, se divertindo, e no final a gente tem aquele monólogo mostrando que, tipo, não, ele sabe que isso tá errado. Só que essa cena da Yui agora, com a Yukino, é um nível de superficialidade que você não tem como pensar que aquilo ali é normal. Ela só chega, abraça a Yukino e fica o tempo todo agarrada na Yukino enquanto tá todo mundo falando, sabe? É algo muito irrealista, parece que ela tá realmente forçando demais uma aproximação com a Yukino, pra que a relação delas não acabe. E toda essa parte da Yui forçando demais é o que a gente vê da Yui no episódio inteiro. É o tempo todo ela forçando uma aproximação com o Hatman, toda hora tentando se agarrar, ficar mais próxima, tentando fazer com que a distância entre eles diminua. E o modo que o Hatman age é quase como se não importasse, né? Ele dá atenção pra Yui, ele continua agindo de maneira superficial como ele estava agindo antes, só que você não vê uma mudança em si entre os dois. É praticamente um fanservice, e eu acho que é por isso que o pessoal ficou puto. Parece muito que é um fanservice entre os dois porque nada parece mudar. Só que o fato de nada mudar é só pra reforçar que tudo está errado nessa cena.
Não é essa coisa de, o cara ele não tá pensando na hora de assistir, ou ele é um ignorante. Realmente, quando você vê muitos episódios atrás que eram chatos, e que era só aquilo de conversa boba e sem sentido, você chega num episódio desse e você vê um tipo de conversa como essa, a gente percebeu que tava errado. Mas o cara que ele já tá de saco cheio, ele não tá se importando, porque é muito idiota. E aí, às vezes, você tem que pensar, pô, é tão idiota no nível de que realmente tá parecendo ser algo muito errado, ou algo muito além do normal. Eu acho que não é problema de ignorância, é realmente a cena que é muito bem trabalhada, mas que não passa tanto a emoção de melancolia ou tristeza. É isso que você tá falando, né? Apesar de que para mim foi uma cena maravilhosa, mas precisava um pouco de você perceber que o clima tá meio estranho. A culpa é do anime de ter forçado muito o monólogo da Yui nos outros episódios. Porque eu acho que só o monólogo da Yui no episódio 2 e no episódio 4 já era o suficiente. Mas foi muitos episódios reforçando demais a Yui ao ponto de que a gente já entendeu e parecia só querer reforçar mais o sofrimento dela. Sendo que esse episódio, de maneira subjetiva, fez isso de forma primorosa. Só que como o pessoal já tá de saco cheio, eles acabam só falando, caraca, eu não quero mais ver fanservice da Yui. Eu já entendi que a Yui tá sofrendo. E eles às vezes nem pegam qual é a ideia de fato desse episódio. É aquela coisa, não é culpa deles, é culpa da Phil de ter colocado muita Yui.